Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre a litosfera. E eu pergunto para você, você sabe o que é litosfera? Você já ouviu falar dessa palavra? Não? Não lembra? Não se preocupe, nós vamos relembrar esse assunto. Então acompanhe aqui comigo na tela. Eu trago para você uma imagem e você já tem mais ou menos uma ideia se você pegar essa imagem e trazer a palavra litosfera. O que você está observando aqui? Muitas rochas, um local fechado, tem uma claridade. Que local é esse? Será que você já visitou um local parecido com esse? Enquanto você vê a imagem, eu vou fazer a leitura da pergunta para você. Se fosse possível fazer uma viagem ao centro da Terra, o que você acha que encontraria pelo caminho? E aí? Então, esse local aqui é uma caverna. Isso mesmo. E agora a gente pode ter uma ideia do que é a litosfera. É o conjunto das rochas e do solo que nós encontramos no nosso planeta. Por isso que aqui nesse local, nessa caverna, eu tenho muitas rochas. Então imagine que agora você é um explorador. Isso mesmo, você entrou com todos aqueles equipamentos, lanterna, corda, com uma equipe toda para dar suporte, e você está nessa caverna. E vocês vão fazer uma viagem para o centro da Terra. Será que é possível fazer essa viagem? Muito provavelmente não. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Mas se essa viagem fosse possível, chegar até o centro do nosso planeta, o que será que você vai encontrar pelo caminho? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos! E aí? Já pensou nessa sua viagem imaginária? O que você encontraria no interior do nosso planeta? Com certeza você ia encontrar muitas rochas, muito parecidas com essa que eu tenho aqui nas minhas mãos. Mas além dessas rochas, o que será que você pode encontrar? Então vamos pensar juntos. Nós temos na superfície do nosso planeta rochas e solo, onde nós andamos, nós temos a nossa casa, a escola, a pracinha, a rua. Então essa é a camada mais superficial da nossa litosfera, que nós chamamos de crosta terrestre. É nela que as cidades estão construídas. Você adentra essa caverna que está na crosta terrestre. Se fosse possível viajar até o centro da Terra, o que será que a gente poderia ver? Além das rochas, o que mais será que poderia ter? Mas Fabiano, por que eu não posso viajar para o centro da Terra? Uma grande razão que impede isso é a temperatura. Além da temperatura, as altas temperaturas, há a grande pressão que vai exercer sobre os corpos. Então, o nosso corpo não iria suportar as altas temperaturas e a grande pressão que ia sendo exercida, porque a pressão vai sendo exercida até o centro do nosso planeta. E nem os equipamentos para perfurar esse planeta ia aguentar, nós não temos tecnologia para isso. Nós sim conseguimos cavar, chegar a alguns quilômetros na própria crosta terrestre, mas nós não conseguimos chegar na região do manto
e do próprio núcleo da Terra, pois são muito quentes, essas duas camadas são muito quentes. Então a gente poderia encontrar pelo caminho rochas, poderíamos encontrar o quê? Magma, aquele material quente e pastoso. Então vamos dar uma olhada nas próximas telas? Então, litosfera é a camada sólida mais externa do planeta Terra. E essa camada é composta por o quê? Quais materiais nós vamos encontrar? Rochas e solo. Então, um pouquinho diferente daquela pergunta que eu fiz quando nós chegássemos ao interior do nosso planeta. O que a gente poderia encontrar pelo caminho? Talvez a gente pode encontrar coisas que a gente não tenha noção, pois nós não conseguimos acessar essas regiões. Mas e na superfície? O que nós conseguimos encontrar? Dê uma olhadinha aqui na tela, alguns exemplos de materiais que nós encontramos, então nessa parte mais superficial. Então observem bem na tela. Nós temos o quê? As rochas, né? Aqui, rochas preciosas, coloridas, nós encontramos o solo e nós temos a vegetação. Então são exemplos do que nós podemos encontrar nessa superfície. A Terra, então, é formada por 3 camadas. Você lembra disso? Quando você estudou o nosso planeta, a Terra. Vamos comparar o planeta Terra com um ovo cozido? Deu até fome, não é verdade? Pense agora num ovo cozido. Ai, Fabiano, me ajuda, não lembro. O ovo tem a casca, parte mais externa, que pode ser branca ou meio avermelhada, ok? No interior do ovo, nós temos a clara, que é a parte branca, e a gema amarelinha no seu interior. Percebeu que o ovo também tem 3 camadas? Vamos fazer uma analogia, comparar com o nosso planeta? Se a Terra tem a crosta, o manto e o núcleo, vamos comparar com o ovo cozido. Então, quando você vai cozinhar esse ovo, a casca, a parte mais externa, é a nossa crosta terrestre, a parte mais externa, mais fininha das 3 camadas. Logo abaixo da casca do ovo, você quebra essa casquinha para comer o ovo. Qual parte do ovo você consegue ver? Isso mesmo, uma parte branca, que nós chamamos de clara. Essa camada logo abaixo da casca é o manto. Isso mesmo. Então a crosta é a casquinha do nosso planeta. Logo abaixo nós temos o manto. E mais internamente, no centro do nosso planeta, nós temos o núcleo, que no ovo é a parte amarelinha, que está bem lá no meio. A gema. Olha que interessante! Então você conheceu as 3 camadas do nosso planeta fazendo um comparativo com o ovo cozido. Nessa imagem, eu mostro para vocês, eu dou uma ênfase na crosta terrestre, porque nós habitamos essa camada. Mas logo abaixo, nós temos o manto e, na sequência, nós temos o núcleo. Entre elas, a crosta terrestre é a camada mais superficial, mais externa, como a casca do ovo, formada por diferentes tipos de rochas. Isso quando você está andando na rua, no seu bairro. Você está ali andando, brincando, chutando bola, andando de bicicleta, de patins. Você não encontra rochas? Ali no parquinho, num parque, você não brinca, você não chuta essa rocha? Então, nós localizamos nessa camada rochas e solo. As rochas, então, formam-se a partir da agregação dos minerais durante milhões de anos. Como assim, Fabiano? Vamos pensar. Então, na natureza, nós temos os minerais. Esses minerais, lentamente, lembra, modificações lentas, vão se agregando, vão se juntando, vão se colando e formam as rochas. Quando a junção dos minerais, então nós temos a formação de um composto rochoso. E aqui na imagem eu mostro para vocês muitas rochas diferentes. Você percebeu na coloração? Então olhe bem de pertinho. Se essa coloração é desse jeito, por exemplo, aqui eu tenho uma mais esverdeada. Os minerais
São alguns. Nessa rocha que é um pouco mais rosa, eu tenho outros minerais. Essa que é mais acinzentada na esquerda, outros minerais. Vamos pegar aquela rocha que eu mostrei para vocês no começo? Então dê uma olhadinha aqui. Eu tenho uma rocha. É um agregado de vários minerais. Então, nessa rocha, você percebeu a coloração dela? Então, por ela ter essa coloração, eu tenho minerais específicos. Ah, mas Fabiano, nessa rocha acinzentada, eu vou ter outros minerais. Mas lembrando que rocha é um agregado, uma junção de minerais. Então, vamos adiante. As rochas, elas podem ser do tipo ígnea, que elas se originam do resfriamento do magma. Que interessante! Por isso, elas também são chamadas de rochas magmáticas. Você já deve ter estudado isso. Você já deve ter visto em anos anteriores. Dê uma olhada na imagem. Nós temos aqui um vulcão que entrou em erupção. E eu já falei isso para você. Quando eu tenho aquele material quente e pastoso no interior do planeta, lá na região da câmara magmática, eu tenho então o magma. Então, quando esse material quente e pastoso está no interior do planeta, chamamos de magma. Porém, quando esse material é expelido, liberado pelo vulcão com grande força, ele escorre, como nessa imagem. Olha bem de pertinho. Olha como ele está avermelhado. Ele está muito quente. Então, nós chamamos de lava. O nome só é diferente na região que eu encontro, mas o material é o mesmo. Então, as rochas magmáticas são aquelas rochas que têm a sua origem do material expelido pelo vulcão. Olha que interessante! Já as rochas sedimentares são aquelas formadas pelo acúmulo de pequenas partículas. Essas partículas nós chamamos de sedimentos. Por isso, se eu tenho pequenas partículas chamadas de sedimentos, esses sedimentos vão se juntando, vão ficando muito próximos, os sedimentos formam a rocha, o quê? Isso mesmo, sedimentar. Nessa imagem, nós temos um exemplo de uma rocha sedimentar que é encontrada na natureza. E o terceiro tipo de rocha? São 3 tipos de rochas. As rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e, por último, as rochas metamórficas. Nossa, Fabiano, que nome difícil! Metamórficas. O nome é difícil, mas é fácil de entender. Já vou contar para você. Essas rochas resultam de um processo de transformação das propriedades originais, tanto das rochas magmáticas ou das rochas sedimentares. Vou contar para você um segredo. Metamórfica, esse nome metamórfica vem de metamorfose. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra metamorfose. Metamorfose é transformação, mudança. Então, nós temos as rochas magmáticas, que vieram do magma, se originaram daquele material dos vulcões. Ou as rochas sedimentares, que são formadas de sedimentos que nós encontramos na natureza. Esses 2 tipos de rochas, quando estão na natureza, podem sofrer ação da pressão e da temperatura, se essas rochas estiverem abaixo da superfície, no interior do nosso planeta. Então, grandes temperaturas e a pressão exercendo sobre esses 2 tipos de rocha faz com que elas modifiquem, se transformem em outra coisa. Então, a rocha magmática pode se transformar em uma rocha metamórfica. A rocha sedimentar também pode se transformar numa rocha metamórfica. Quem causa essa transformação? As grandes temperaturas e a pressão. E isso demora centenas e centenas de anos. E aqui a gente tem uma imagem representando um exemplo de rocha
metamórfica que nós encontramos na natureza. E aí? Eu já entendi, Fabiano, que litosfera é o conjunto das rochas e do solo que nós encontramos na superfície do nosso planeta. Que o nosso planeta tem 3 camadas: crosta mais superficial e mais fininha, o manto e logo abaixo o núcleo. Que nós temos 3 tipos de rochas. As rochas são agregados de minerais. Isso eu lembrei, Fabiano, é verdade. E também lembrei os 3 tipos de rochas que você acabou de explicar: magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Eu já entendi o que é rocha. Mas você pode explicar o que é solo? Porque a litosfera, além da rocha, tem o solo. Isso mesmo. Então, o solo é o resultado, resultante da transformação dessa camada mais superficial da crosta terrestre. Popularmente, nós chamamos o solo de terra. E olha novamente a dica. Percebam que essa palavra terra está com a letra minúscula. Letra minúscula para terra, estou falando do solo. Letra maiúscula, estou falando do nosso planeta. Então, observe ali na imagem. Nós temos a mão de uma pessoa. Ela está mostrando o quê? Rochas? Não, os grãos são muito pequenos. Então, nós temos o quê? O solo. Então, diretamente nessas rochas, nós temos a ação da natureza. O vento, a chuva, o calor, o frio. E essa rocha vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai se esfarelando e formando o que nós chamamos de solo. E você sabia que o solo é muito importante? Com certeza, é nele que nós plantamos os nossos alimentos. Então é interessante que o solo ele tem uma composição. O solo não é só o solo, tem coisas nele. Vamos conhecer? O solo, então, é composto de materiais orgânicos e de materiais inorgânicos. Calma, não precisa ficar desesperado. Eu vou contar para você o que é material orgânico e o que é inorgânico. Mas antes disso, vamos dar uma olhada nesse gráfico? Super importante fazer a leitura desse gráfico. Olha que legal. Então aqui nós temos uma representação do que nós encontramos no solo. 25% de água tem água no solo. 25% de ar, isso mesmo. 4% matéria orgânica. E a maior parcela, a maior quantidade do componente que nós encontramos no solo é matéria mineral, que é o inorgânico, que é 46%. Então, essa matéria mineral é o que tem maior quantidade no nosso solo. E aí eu vou dar um desafio para você. Você está com o seu caderno em mãos? Então, pegue o seu caderno e faça a representação desse gráfico. Então, eu vou pedir para você fazer um desenho, isso mesmo, desse quantitativo dos materiais. 25% de água, 25% de ar, 4% de matéria orgânica e 46% de material mineral. Se você somar tudo, 100% é a composição do nosso solo. Eu vou dar um tempinho para você desenhar e eu já retorno.
Retornamos. E aí, conseguiu desenhar no seu caderno esse gráfico? Super legal para você relembrar a composição do solo. Então vamos adiante? Saber um pouquinho mais a diferença do que é orgânico para inorgânico? Então os materiais orgânicos são os organismos vivos que nós encontramos no solo. Por exemplo, insetos, minhocas, bactérias e fungos. Quando você mexe no solo, quando você cava um buraco, você não encontra minhoca? Você não encontra formigas? Não encontra alguns seres vivendo nesse solo? Então, a gente está falando de matéria orgânica. Além disso, nós temos aquele material em decomposição, como restos de folhas, das plantas, frutos, galhos, raízes, além de material em decomposição de alguns animais, por exemplo, fezes ou os próprios corpos desses animais que morreram. E aqui eu ilustro para vocês exemplos de materiais orgânicos: minhoca, formiga e restos de plantas, por exemplo, as folhas que caíram da árvore. Os materiais inorgânicos da água são quem? A água, o ar e os minerais. Lembra que os minerais eram a maior quantidade do gráfico? Então, os fragmentos minerais são resultado do quê? Do desgaste sofrido pelas rochas ao longo dos anos. Então, no solo eu encontro água, ar, além dos fragmentos das rochas, que eu vou encontrar o quê? Os minerais, isso mesmo. Vários minerais agregados formam as rochas. A formação do solo ocorre de forma gradual, lenta, e é ocasionada pelo intemperismo, que ao longo do tempo vai fazendo o desgaste destas rochas. Então, por exemplo, nessa imagem eu tenho uma rocha, o vento batendo, o sol batendo, o frio, a chuva vai desgastando. Vamos dizer que vai esfarelando essa rocha e vai formando o nosso solo. Isso mesmo, tão importante que nós devemos cuidar, porque é dele que nós tiramos o nosso alimento, porque nós plantamos os nossos alimentos, frutas, verduras e legumes. Nessa aula de nivelamento, nós falamos sobre a litosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve.